Líderes e membros da igreja em geral devem cumprir suas respectivas funções com uma atitude de respeito e amor uns pelos outros, enquanto trabalham juntos para fazer avançar a causa de Deus. Dentro da igreja, a vida deve ser fundamentada na submissão completa a Deus e marcada pela expressão de amor mútuo, respeito e apoio entre os líderes da igreja e os membros em geral. Este é o ponto principal do Lições da Bíblia desta semana. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, versos 20 e 21. Tema da semana: Vida da Igreja. Olá, amigos, estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Você sabe que nós sempre temos este encontro semanal porque amamos a Palavra de Deus e queremos crescer no conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a você, a sua casa, a sua vida, a sua família. E eu tenho o prazer de começar o programa de hoje, dessa semana, apresentando dois amigos que retornam ao programa. Eles já estiveram lá no começo dessa temporada e estão retornando para nos ajudar mais uma vez aqui na bancada do programa. Pastor Itamar Leles Rodrigues, prazer, pastor, recebê-lo mais uma vez aqui na bancada do programa. Pastor Itamar é presidente, é o pastor-geral de uma região administrativa da Igreja Adventista, conhecida como Associação Mineira Sul. É uma região que fica ali no sul de Minas, com muitas igrejas, muitos membros. Prazer, pastor, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, é um privilégio poder estarmos juntos novamente para mais uma vez conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. E é sempre bom, né, a gente se reencontrar aqui para pensar um pouco no plano de Deus para a nossa vida. Com certeza. Eu também tenho o prazer em receber, mais uma vez, o pastor Jomerson Silva Dias. Jomerson, seja bem-vindo. O pastor Jomerson é pastor da Igreja Adventista Central de Belo Horizonte, esta bonita capital do estado de Minas. E você é muito bem-vindo, pastor, mais uma vez. Muito bom estar de volta, pastor Laerte. Eu agradeço a oportunidade. Que bom. Amigos, vamos fazer uma oração para nós começarmos o programa? Eu convido você para orar comigo também agora. Pai querido, nós vamos abrir a Tua Palavra, que ela esteja em nosso coração, em nossa mente, para que tenhamos a nossa vida moldada segundo o Teu desejo e o Teu plano para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. No final da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo faz algumas admoestações. São 17 admoestações. Na opinião de vocês, por que Paulo resolveu terminar a carta fazendo admoestações à igreja? Pastor Itamar. Ele, ao fazer esse encerramento, que é uma oração, ele resume toda a carta que ele escreve aos Tessalonicenses e ele deixa aqui, então, essas recomendações, essas orientações, reafirmando algumas verdades importantes que foi transmitida através dessa carta. A sua visão também, pastor? Possivelmente, Timóteo trouxe algumas preocupações no tocante à liderança. E estas preocupações motivaram Paulo a fazer algumas admoestações, algumas advertências nessa relação líder e comunidade, líder e liderados. Por exemplo, que admoestações mais chamam a atenção de vocês aqui nesse momento final da primeira carta de Paulo, pastor Itamar? Ele faz algumas advertências, né, à igreja local com os seus líderes. Então, ele orienta a igreja no trato com os líderes, na maneira de lidar com os líderes, a importância de respeitar e receber as orientações e colocar em prática. Então, ele coloca aqui essa preocupação com os líderes ali que foram estabelecidos naquela igreja. E Paulo escolhe as palavras aqui com muito carinho. Ele diz: acateis com apreço aqueles que trabalham entre vós, aqueles que vos presidem, aqueles que vos admoestam.
Nós temos aqui uma série de três verbos que descrevem o trabalho da liderança, que é o verbo trabalhar, aqueles que trabalham, nós temos o verbo presidir, aqueles que vos presidem, e o verbo admoestar, aqueles que fazem advertências, né? O líder, ele tem um cuidado, uma responsabilidade pelo bem-estar da igreja, ele preside, né? Tem a função de autoridade, uma certa jurisdição sobre a vida de seus membros, e a questão também da advertência, né? Talvez é a parte mais difícil da liderança, né? Junto à comunidade eclesiástica, às igrejas, né? Que é essa parte de advertir, chamar a atenção. Exato. Nós somos líderes, né? Somos pastores e vocês têm trabalhado como eu em muitas frentes de trabalho. Mas hoje o desafio do pastor como líder, um dos grandes desafios talvez seria exatamente esse, de ter apoio dos seus liderados para os grandes desafios que temos para a pregação do Evangelho? Ou não seria uma preocupação de hoje? Sem dúvida nenhuma. Todavia, pastor Laerte, a maneira como os liderados irão reagir em relação à liderança vai depender muito da maneira como esse líder ele conduz a sua liderança. Os líderes são levantados por Deus com o objetivo de conduzir o seu povo, de orientar o seu povo. Então, vai depender muito da maneira como o líder se porta, ele se coloca diante da sua comunidade de liderados. Respeito não se impõe, se conquista. E a partir do momento que a liderança é uma liderança servidora, e a liderança servidora é a liderança que nós recebemos como exemplo do Senhor Jesus, né, que deixou o céu, veio a essa terra, desceu para servir. Ao contrário do inimigo que quis subir. E ele diz assim, eu subirei acima das mais altas nuvens. Eu quero ocupar tal função. Exatamente. Então, o egoísmo, o líder cristão é um líder servo. Assim como Jesus deixou o céu, desceu a esse mundo, veio para servir. E ele é o nosso exemplo como líder. Então, como líderes cristãos, nós precisamos seguir o modelo do Senhor Jesus. Naquele período, João Marçom, que Paulo estava ali na cidade de Tessalônica, juntamente com alguns amigos, né, Timóteo, Silas, Aristarco e outros que o ajudavam, você acredita que eles tinham essa noção do grande desafio que é liderar pessoas diferentes, com diferentes temperamentos, estilos? Você acredita que eles tinham essa noção do desafio ou eles foram aprendendo com o tempo ali? Eu acredito que eles foram aprendendo com o tempo, até porque a igreja de Tessalônica foi uma das primeiras a ser fundada. Então era uma experiência nova, era uma experiência ainda que estava dando seus primeiros passos. A própria liderança formada na igreja de Tessalônica era uma liderança inexperiente. Eles estavam dando os seus primeiros passos na fé e precisavam de orientações, precisavam de conselhos. Então, eles estavam aprendendo, fazendo. Muito embora Paulo era um líder extraordinário e, acima de tudo, movido pelo Espírito Santo, levado pelo Espírito Santo. E humilde, né? Tanto é que ele não se considerava tudo isso, né? E o líder hoje também, ele precisa ter humildade. Todos nós que somos chamados para liderar a igreja, precisamos ter essa humildade que vem de Cristo. Porque as pessoas notam isso, os nossos liderados notam, né? Nós nunca vamos ser os donos da verdade, sempre estaremos num processo de crescimento e Deus vai nos preparando sempre para conduzir a sua igreja em diferentes locais, em diferentes funções. Então, cada dia o líder tem que ser humilde para buscar esse crescimento em Cristo Jesus. E interessante, pastor Itamar, agregando valor ao que você falou com muita propriedade, o apóstolo Paulo ele coloca aqui a seguinte questão, que esse valor, esse respeito, esta honra que deveria ser dada aos líderes, ela não deveria ser baseada nas aptidões pessoais, nos talentos naturais
ou no nome, ou na posição que a pessoa ocupava. Não. Ele diz assim: tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Isso aqui é um antídoto para a glória indevida. Porque ele está dizendo, olha, ele é importante para você pelo trabalho que ele desempenha, pelo trabalho para qual foi chamado. É um homem chamado por Deus, uma mulher chamada por Deus. Por isso, ele merece a tua consideração, o teu carinho, o teu respeito, pela tarefa que ele desempenha. Deixa eu tocar num ponto, às vezes, delicado na questão da liderança. Alguns líderes têm aquele espírito um pouco mais altivo, mais arrogante, ao se relacionar com seus liderados, outros são mais humildes, como já foi citado. Agora, em nossa época, não sei se existe, né, ainda isso, mas ainda corremos o risco daquele tipo de líder assim, ó, faça o que eu mando, não faça o que eu faço? Sem dúvida nenhuma. E é muito comum você encontrar com esses tipos de líderes, mesmo numa comunidade cristã. Então, nós, seres humanos, nós temos uma tendência para o eu, para o egoísmo, para o orgulho, e muitas vezes, exatamente, muitas vezes, o fato de Deus confiar, e a liderança é sempre dada por Deus, né? O fato de Deus confiar essa liderança a nós, seres humanos, muitas vezes, isso mexe com a nossa cabeça ao ponto de acharmos que estamos ali para fazermos a nossa vontade. Sim. E na verdade, Deus nos levanta, Deus nos coloca como líderes para fazermos a sua vontade. Exato. E temos que buscar a vontade de Deus como líderes. É quase como a função do profeta, né? Que se Exatamente. levantava e tinha uma missão e tinha que liderar. Em algum momento tem que admoestar, em algum momento tem que exortar, em algum momento ele é compreendido, em outro ele é incompreendido. Sem dúvida. Mas o líder que tem aquela definição na mente da vontade de Deus, ele tem que seguir com humildade, com tudo, para poder cumprir o plano de Deus. E essa liderança que você mencionou, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É uma liderança indesejada. É um autoritarismo. Claro, né? o líder ele liderança. mobiliza pelo exemplo, né? Pelo amor acima de tudo. O amor tem que estar. Claro, é conquistado pelo fundamento de amor, tudo. sem dúvida. Os grandes líderes da história lideraram sem armas, apenas com a força do amor, com a capacidade do relacionamento, né? Jesus Cristo foi o principal, o maior exemplo. Outro, Gandhi, que liderou um povo de forma pacífica, né? Uma música uma coisa admirável isso. Sim, uma música que eu admiro bastante, diz mais ou menos assim: o amor rompe barreiras. E sem dúvida nenhuma, o amor faz a diferença. E como líderes cristãos, nós temos que liderar pelo amor. E a Bíblia diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, mas quem conhece ama. E um líder cristão precisa conhecer a Deus. E Paulo fala aqui, ele tem conselhos para os líderes e para os liderados. Olha, liderados, apreciem seus líderes, respeite-os, ame-os, né? Estejam sempre atentos aos conselhos deles. E aos líderes, ame o rebanho, cuide do rebanho. Quer dizer, Paulo tinha essa visão muito importante, né, para a vida do líder que deseja fazer a vontade de Deus. Agora, pastor Laerte, exercer liderança cristã no mundo pós-moderno, esse mundo que estamos vivendo, não é fácil. Não. É um desafio tremendo. Muito mesmo. Porque as pessoas, elas não querem líderes, elas querem uma vida individualista, né? Elas querem ser a mente delas quer ser a definição para o que vai fazer, o que não vai fazer. Elas não querem alguém exercendo nenhum tipo de autoridade sobre você, nem muito menos espiritual, né? Claro. É um desafio tremendo. Hoje a nossa época é marcada pelo relativismo a tudo, né? As pessoas relativizam. Olha, Deus deseja que você ande assim. Será? Muitos falam, será que eu preciso? Será que eu não posso ter um pouco de livre-arbítrio para criar o meu próprio caminho e ainda contar com a bênção de Deus? Quer dizer, há um problema realmente. Querem ser líderes de si mesmos, né? Querem ser líderes de si mesmos. Né? Na verdade, hoje, as pessoas, elas querem fabricar o seu próprio Deus, né? Vivemos num mundo moderno,
como vocês mesmos disseram, e tecnológico, a tecnologia avança, vivemos um mundo virtual, né? E as pessoas hoje vivem essa vida fabricada, essa vida que não é natural. Artificial. Exatamente. E desta maneira, as pessoas também querem construir seus próprios deuses artificiais. Exatamente isso. Então, é realmente bastante É complicado. interessante, eu não sei se vocês têm encontrado pessoas por onde vocês vão que querem postular uma religião de acordo com os seus desejos, né? Com a sua vontade, com aquilo que pensa, né? Então, facilmente eu encontro pessoas falando assim, com isso eu concordo na igreja, com isso eu não concordo. Com isso eu concordo, com isso eu não concordo. E vira um negócio assim muito complexo. Sim. É difícil realmente liderar hoje. João, mas você tem razão. Difícil liderar. O assim diz o Senhor, ele fica por baixo do achismo, né? Exatamente. Eu acho que deve ser assim. E onde fica a palavra do Senhor? Por isso que a palavra de Deus nos estimula, né, como líderes, a buscarmos propósitos nobres, elevados e não nos desanimarmos, né? Seguirmos o nosso rumo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É fundamental que cada ser humano busque conhecer a palavra de Deus, porque aqui nós encontramos a orientação necessária para esse tempo difícil. Exato. Mesmo nesse tempo difícil, Deus tem um plano para os seus filhos e deseja salvá-los, e é importante que cada um que tem esse desejo de buscar a direção divina e o caminho para o céu, busque o conhecimento da palavra de Deus. Que maravilha. Muito bem, meus amigos. Estamos conversando bastante aqui sobre essa questão do respeito que devemos ter para com a liderança. Você está acompanhando aqui a nossa conversa no programa dessa semana, onde a nossa ênfase principal é a vida da igreja e os conselhos do apóstolo Paulo ao final ali da epístola, da primeira carta dele aos Tessalonicenses. Nós vamos para um intervalo e voltamos já já com o segundo bloco do programa dessa semana. Estamos de volta com o segundo bloco do programa dessa semana e a ênfase no programa dessa semana é a relação da vida da igreja, a relação entre membros e líderes e membros, o que Deus pensa, os conselhos de Paulo sobre isso. Eu gostaria de começar relembrando um pouco daquilo que falamos no bloco anterior sobre a questão da submissão aos líderes e o respeito e essa relação prazerosa, sadia que deve haver entre líderes e liderados. Por exemplo, existem maneiras maravilhosas de nós tratarmos com os nossos liderados, mas às vezes a gente deixa de falar a verdade para não magoar, não ferir, não criar uma oposição, mesmo que você saiba que aquilo deve ser falado para o bem daquela pessoa. E às vezes, politicamente, a pessoa não manifesta aquela admoestação ou aquela orientação com medo de se queimar com a pessoa. Um líder deve ter medo, pode ter medo de se queimar? Qual deve ser o procedimento dele? Em hipótese alguma, ele deve temer. Paulo deixou claro para nós aqui que essas pessoas devem ser confrontadas. É claro que com carinho, com amor, com paciência, com o desejo de salvar. E essa deve ser a nossa única e principal motivação. Ao lidar com uma pessoa insubmissa, insubordinada, a nossa intenção sempre será essa: salvar, resgatar, mostrar o caminho errado, mas conduzi-la novamente ao caminho correto, ao caminho do Senhor. E a Bíblia, ela deixa orientações claras e definidas em como nós devemos agir diante de uma situação dessa. Jesus nos ensinou, Jesus nos deixou a regra, não é? Ele diz assim: você está percebendo alguma dificuldade com seu irmão, tem ele algum problema,
vá até ele com carinho, com amor, pessoalmente, diga isso para ele. Insistiu no erro, continua naquele caminho, você leva uma testemunha, não é assim, João Emerson? Mostra, tenta conduzi-lo aos caminhos do Senhor e se persistir, e aí o problema tem que ser tratado na igreja. É verdade. João Emerson, antes de você participar dentro desse assunto com a sua opinião, um telespectador enviou uma pergunta, vamos ver agora. Olá, meu nome é Wanderson. Minha pergunta é a seguinte: como podemos lidar com os que desobedecem e não aceitam a autoridade da igreja? Então, bem dentro dessa linha, como podemos lidar com os que desobedecem e não aceitam a autoridade da igreja? Então, estamos falando de pessoas que estão dentro de uma comunidade religiosa e querem desobedecer e fazer o que pensam. Como é que nós podemos lidar como líderes? Eu vou deixar Paulo falar, nas próprias orientações que ele deu. Sim. Ele diz assim, viver em paz uns com os outros. Então, se a pessoa ela não quer ser orientada, ela não quer ser advertida, então vive em paz com ela. Ele também diz, não retribua o mal com o mal. Então, eu acho que o amor é um ingrediente indispensável. Mas que existe a pessoa certa, o momento certo e a maneira certa de dar esse toque, de fazer essa advertência. Sempre com amor. Mas há momentos na igreja cristã, por exemplo, que, por exemplo, uma pessoa quando erra, então nós estamos aqui, somos da mesma fé, da mesma religião, mas muitos que estão nos assistindo não compartilham da mesma fé, mas são cristãos, estão sempre buscando o crescimento em Cristo. Numa comunidade religiosa tem regras, não é? Com uma certeza. comunidade organizada, tem regulamentos que você aceita quando entra para essa comunidade. Quando uma pessoa realmente resolve transgredir os regulamentos daquela denominação, com a visão da nossa denominação agora, quais são os passos que deveriam ser tomados pelos líderes? Deus é um Deus de ordem e a igreja também precisa ser organizada, precisa ter ordem. E a igreja tem suas normas, suas regras, fundamentadas na palavra de Deus, Claro. porque a palavra de Deus é o nosso fundamento. E a Bíblia já antevendo essas situações, já deixou também as orientações para que possam ser usadas num momento, numa situação desse tipo. Então a igreja, ela trata do assunto, nós não nos omitimos, nós confrontamos como a palavra de Deus nos orienta, mas com carinho, com amor. A pessoa ela é visitada em casa, por exemplo, admoestada. Primeiro passo é a visitação. O pastor vai até a pessoa e vai orientá-la, vai mostrar para ela o caminho errado em que ela está trilhando. E com o objetivo de levá-la ao arrependimento, de levá-la a mudar, né, o seu procedimento. Algumas situações, mesmo havendo arrependimento, o assunto tem que ser tratado, porque as consequências, elas já se tornaram públicas e muitas vezes já afetaram outras pessoas. Agora também nunca expondo a pessoa, sempre na perspectiva da restauração, da cura, levar essa pessoa a entender que é uma disciplina que leva em conta a salvação dela, leva em conta trazê-la de volta para Cristo, de volta para a vontade do Senhor. Acho que a tônica é essa. Agora, e vocês acham que nós, no caso brasileiros, né, com essa mentalidade brasileira, sul-americana, né, o sul-americano às vezes é mais emocional e não é tão racional, né, o europeu já é mais racional, o americano. Vocês acham que dentro do conselho de Paulo, que devemos falar e oferecer até, como diz ali na primeira carta, capítulo 5, versos 12 a 15, é que os cristãos devem aprender a aceitar e a fazer críticas construtivas. Como fazer uma crítica construtiva? Na verdade, como você disse, o brasileiro não está acostumado ou não está muito habituado a isso. Então, é difícil você chegar para uma pessoa e fazer uma crítica construtiva, né? Mas
Isso é importante e nós temos que ter maturidade como cristãos para poder receber uma crítica de um amigo, de um irmão, de alguém que está percebendo alguma dificuldade na nossa vida. E se isso é feito com carinho, com amor, por que não ouvir, atender e colocar em prática? E a crítica construtiva, ela edifica, lógico. Ela traz valor. Ela mostra o caminho, agora sempre com carinho, e levando em conta o crescimento espiritual da pessoa, mostrando o caminho também com a própria vida, com o próprio exemplo, acima de tudo. A tendência do brasileiro é levar para o lado pessoal. Isso, exatamente, exatamente isso. Mas nós precisamos, dentro de uma comunidade de amor, uma comunidade de cristãos, precisamos ter essa maturidade para poder receber isso como algo construtivo. Pois é, mas muitas das confusões em comunidades religiosas não tem como base isso. A pessoa vai fazer um comentário, ou dar uma opinião, ou fazer uma crítica construtiva sobre um projeto, ou uma reunião, alguma coisa que podia ser diferente, ou o próprio procedimento da pessoa, e aí já ficam inimigos, não tem muito disso? Justamente pelo fato de ter essa tendência de levar para o lado pessoal. E aí, quando a coisa se torna pessoal, e aí realmente surge o problema, a dificuldade. Agora, às vezes, a crítica ela é construtiva, o conteúdo ele edifica, ele é interessante, mas ele é feito do modo errado. Por exemplo, eu não posso chamar atenção em público, numa reunião ou em plenário. Eu tenho que saber o momento certo, chamar a pessoa no canto, ou depois que a coisa esfriou, nunca com a cabeça quente, ou com aquela tonalidade de voz altiva, nervoso, né? Tem que ter sabedoria nesse momento, o modo certo para se fazer essa crítica. E se a observação foi pública e foi errada, deve haver humildade da pessoa que fez a observação para pedir perdão. Reconhecimento, né? Reconhecer que não teve uma atitude publicamente. Legal. E publicamente Exatamente. também. Porque o problema quando é público, a pessoa vem se reconciliar no particular, demonstra uma arrogância da pessoa que vem se reconciliar. Não, eu ofendi você publicamente, eu vou me reconciliar com você publicamente. Paulo passou por um momento desse, né? Sim. Ele foi preso na presença de todo mundo, aí descobriram que era um cidadão romano e queriam soltá-lo na calada da noite, né? Abriram a porta da cadeia e falaram, não, vai, não, vocês vão me soltar amanhã, em público, na praça pública. Paulo era um homem muito correto, né? Muito correto. Ele prezava muito pela honra e por aquilo que era certo. Isso é muito bom, né? Sem dúvida. Na vida de liderança da igreja, você que está nos assistindo, temos que ter essa noção, né? Do respeito uns pelos outros. Se a ofensa foi pública, a reconciliação tem que ser pública e priorize, então, esta questão na sua vida de falar francamente, de oferecer uma crítica construtiva, né? Uma vez uma pessoa me disse assim, nenhuma crítica é construtiva. Eu respeitei a opinião dela, mas há críticas construtivas sim, quando elas são feitas dentro do amor, do temor de Deus, visando o bem das pessoas. Dentro dessa questão de atitudes cristãs positivas, o que mais nós poderíamos explorar aqui dentro do nosso manual de estudos, já que nós estamos trabalhando aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 16 a 18, por exemplo, um líder tem que ter um coração alegre, ele tem que ter um espírito de gratidão constante. Alguns confundem hoje alegria com extravasamento excessivo das suas emoções. Como é que deve ser a postura do líder e do liderado nesse aspecto da alegria, por exemplo? O cristão, ele é alegre, ou deveria ser. A atuação do Espírito de Deus na vida do crente produz alegria. E mesmo em meio a dificuldades, a tribulações, nós, tendo Jesus no coração, tendo esse amor de Cristo ardendo em nosso peito, nós vamos encontrar motivos para agradecer a Deus em alegria, pelas bênçãos que Deus sempre derrama sobre a nossa vida. Paulo ele dá aqui 3 conselhos acerca de atitudes positivas que o cristão deve desenvolver. A questão da alegria, a oração e a gratidão. Então ele diz, regozijai-vos
sempre. Orai sem cessar e em tudo dai graças. Como ser um cristão sem alegria, sem oração e sem gratidão? Isso é impossível. Por mais simples que pareça, João Marçom, é complexo você praticar sempre isso, né? Não é tão Na simples. verdade, Né? E é uma coisa maravilhosa. Né? nós encontramos algo aqui que é até, num primeiro momento, né, Deus dando essa ordem, e isso é um mandamento, né? Se é apresentado dessa maneira na palavra de Deus, né? Orai sem cessar, em tudo dai graças. É uma admoestação forte da palavra de Deus. Sim. Agora, embora num primeiro momento a gente receba esse impacto, né, desse mandamento, então eu como cristão, eu tenho que viver assim, mas e se acontece uma tragédia na minha vida? E se eu perco um ente querido? E se eu perco meu emprego? Enfim. Não posso chorar, por exemplo? Então, aqui é interessante que quando Deus coloca isso para nós, Ele diz assim, em tudo dai graças. Ele não diz por tudo dai graças, mas Ele diz em tudo. Em todas as situações. Ou seja, né? em todas as circunstâncias e até dificuldades e tribulações, nós podemos encontrar motivos para sermos agradecidos a Deus. E a gratidão é uma bênção na vida. Por exemplo, esses cristão. dias no velório, alguém falou assim para mim, recriminou a pessoa, um familiar, que estava chorando ao lado do caixão. A pessoa disse assim, o crente não chora, o crente não pode chorar. Vocês creem nisso também? O que vocês acreditam? O crente não pode chorar por um ente querido que perdeu? Isso vai mudar o seu estado de alegria, a sua esperança, a sua fé? Jesus chorou, né? Cristo chorou, acima de tudo. O maior exemplo, Sem dúvida. chorou. Nós somos seres e somos cristãos, mas temos emoções. Claro. E em Somos seres algum momento, essas emoções, elas vão E num vir à momento tona. como esse, sem dúvida nenhuma, nós ficamos fragilizados. O ser humano não foi criado para isso. A morte, como é o exemplo que foi citado aí, ela é uma intrusa na história da humanidade. Claro. Deus nos criou para viver eternamente. Exatamente. E a morte vai ser sempre um trauma, vai ser sempre um choque. Naquele momento não há muito o que agradecer. Exatamente. E não há muito a que se alegrar. Mas há muito para orar sem cessar, não é? Isso não significa que a esperança não deve arder no nosso coração. Claro. São 3 conselhos radicais. Fique alegre sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, mas eles são colocados na perspectiva de um alvo a ser alcançado. Mas ao tentar atingir esse alvo, inevitavelmente, como seres humanos, Claro. em algum momento nós iremos errar, né? Mas o alvo está aí, para ser alcançado. É interessante que se nós colocarmos isso aqui em prática, nós vamos descobrir o segredo da verdadeira felicidade. O ser humano, ele tem a tendência, todos querem ser felizes, todos lutam por isso, mas a nossa tendência humana é adiar a nossa felicidade. Então, alguns pensam assim, não, quando eu completar 18 anos, eu vou tirar minha carteira, aí eu vou ser feliz. Aí ele chega, completa 18 anos, tira sua carteira de motorista e descobre que não é tudo. Quando eu passar no vestibular, ou quando eu terminar minha faculdade, quando eu tiver meu primeiro emprego, quando eu me casar, quando eu tiver a casa própria, quando eu me aposentar, e assim a felicidade vai sendo adiada ao longo da vida. Por quê? Porque nós não aprendemos a reconhecer as bênçãos que Deus derrama hoje sobre a nossa vida. Se nós olharmos para as coisas positivas da vida, para as bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida, nós vamos descobrir o segredo da verdadeira felicidade. Temos que abrir os olhos para perceber as bênçãos que estão ao nosso redor. É verdade. Às vezes ficamos muito concentrados nas provações, nas lutas, e as bênçãos estão passando. Exatamente, exatamente. Ficamos concentrados naquilo que podemos reclamar e não naquilo que podemos louvar, não é? E tem pessoas que têm essa tendência de olhar só porque é negativo, não é? E aí só reclama da vida, ó dia, ó vida, ó azar, e assim vai, e não consegue ser feliz. Pois é uma pena, né? Espero que não seja essa a sua experiência, que você seja uma pessoa alegre a despeito das dificuldades, que você ore, que você tenha espírito de gratidão em todo o tempo, mantendo a sua esperança sempre viva. Vamos para um rápido intervalo e já já voltaremos
para o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Esse é o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana, onde estamos conversando com os amigos, os pastores Itamar e Jomarson, amigos que vêm lá das Minas Gerais nos ajudarem aqui no programa Lições da Bíblia. Estamos conversando sobre liderança, relacionamento entre membros e líderes, líderes e membros das comunidades cristãs, que são os conselhos do apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses. E nesse terceiro e último bloco, antes de nós reiniciarmos aqui, eu quero aproveitar para oferecer mais uma vez para você a oportunidade de conhecer o plano de Deus, a vontade de Deus, estudando a Bíblia. Nós sempre apresentamos para você a oportunidade de solicitar um curso bíblico aqui através do programa. Entre em contato conosco e solicite o curso bíblico Princípios. Estão aí na sua tela as formas de contato, como você pode solicitar este material. E olha, tem sido uma bênção. Eu tenho ouvido muitas pessoas por onde passo que têm pedido esse material. É uma revista com temas bíblicos, doutrinários, que vão abrir a nossa compreensão do plano de Deus. Tenho certeza que você ficará muito feliz, muito bem servido ao ter contato com um material de alta qualidade, como é esta revista Princípios, uma série bíblica extraordinária, aqui oferecida pela Rede Novo Tempo. Então você entre em contato, por favor, e nós com alegria enviaremos para você, para a sua casa, para o endereço que você solicitar. Tá bem? Está aqui então o nosso compromisso com a fé e com o conhecimento da palavra de Deus também. Amigos, nesse bloco final, eu quero que a gente converse um pouquinho sobre a postura do líder, dos membros da igreja com relação a uma nova luz. O que é esse termo aqui usado no nosso material de estudos, conhecendo uma nova luz? Como é que vocês podem trabalhar esse tema comigo? Essa nova luz poderia ser uma nova verdade, uma ampliação dessa verdade. Talvez essa verdade até então ela era olhada sob um ângulo, agora ela é olhada de uma forma diferente. Mas a verdade, ela tem essa questão de ser progressiva? Como é que a Bíblia se refere a esta questão? Ela é progressiva. À medida que o tempo vai passando, a maneira como nós conhecemos e entendemos essa verdade, ela vai progredir. A verdade não muda, ela é estática. Agora, é a nossa compreensão que altera. Exatamente, que é limitada e é humana. Ao longo do tempo, vai acumulando conhecimento, o mesmo vai se ampliando e é nesse sentido que ela é progressiva. A sua visão também, pastor, sobre esse aspecto? Com certeza, eu concordo com o colega. Ela é progressiva e com o nosso amadurecimento espiritual, nós vamos compreendendo cada vez mais o plano de Deus e a vontade de Deus revelada em sua palavra. No caso que nós encontramos aqui, lá em Tessalônica, havia uma dificuldade. Nós percebemos que Paulo estava enfrentando um problema. Então ele diz aqui no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, 19 a 22, ele diz assim: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Então, em outras palavras, pare de apagar o espírito, pare de desprezar as profecias. Havia uma dificuldade. O que seria esse apagar o espírito? Não apagueis o espírito. Os irmãos, eles, de certa forma, estavam, num primeiro momento, recebendo as orientações da Bíblia através do Espírito Santo, praticando isso, e a gente percebe aqui que, por algum motivo, eles começaram a ter dificuldades em continuar vivendo aqueles princípios da maneira como eles estavam vivendo a princípio. E aqui, Paulo diz, não apagueis o espírito, mas ele continua, não desprezeis as profecias. Então, Deus ele dá, mediante o Espírito Santo, dons à igreja. A igreja precisava de instrução,
ela precisava de orientação. Era uma igreja nova, uma igreja nascente, dando os primeiros passos, tinha uma crise de liderança. O que precisava? Do dom de profecia. O dom de profecia que instrui, que adverte. E é nesse sentido que ele diz, não apagueis o espírito. Talvez em algum momento aquela igreja estava sendo hostil e indiferente à orientação profética. Por isso que Paulo diz, não apague o espírito. Vamos buscar a palavra de Deus, vamos ver qual é a orientação que a profecia tem para essa igreja. Naquele momento da história da igreja cristã, que estava bebê, estava se rastejando ainda naquele período, havia necessidade deles estarem abertos à nova luz, à orientação do Espírito Santo, para que a igreja conseguisse ter uma coluna vertebral sólida, doutrinária, teológica, né? Então, Paulo estava preocupado deles apagarem a influência do Espírito Santo. Penso que é nesta linha, né, também que ele está falando, né? Receptivo, né? Receptivo, tá aberto para essa nova luz. É importante também destacar aqui, pastor Laerte, que quando a gente fala em profecia, ao contrário da compreensão popular, nós não estamos falando de revelação de mistérios ocultos. Não é isso. Essa profecia é a orientação da palavra, as instruções que a palavra, que o Espírito Santo dá ao profeta, mostrando essa nova luz. Né? Uma igreja embrionária que estava crescendo no conhecimento da doutrina. Então ela precisava estar aberta para essa nova luz. É fundamental a guia do Espírito Santo. Né? E conforme foi colocado aqui pela palavra de Deus, né? Não apagueis o Espírito. Nós apagamos o Espírito Santo, ou enfraquecemos de algumas maneiras. Né? Uma delas é ignorando. Simplesmente não dando ouvidos, ignorando. Uma outra maneira de enfraquecer ou apagar é você aceitar o que é dito, mas interpretar de acordo com o seu interesse, a sua vontade. E isso acontece muito por aí. Né? As pessoas acabam interpretando do jeito que convém. Então, por exemplo, a Bíblia diz claramente, lá, está num verso bíblico, algo referente a um conceito bíblico ou uma doutrina, e eu rejeito e interpreto como eu penso. Sim. É isso. Isso é rebeldia contra o texto inspirado de Deus, né? Ou ignoro. Ou dou uma interpretação de acordo com o meu interesse pessoal. Isso é muito sério, realmente. Aquela coisa, a Bíblia, ela se adapta aos meus interesses, e não a minha vida se adapta à palavra de Deus, né? Então, é eu que tenho que me adaptar a ela. Mas hoje vocês não percebem que nós temos um grupo de cristãos em todo o mundo que está mais preocupado em encontrar uma igreja que satisfaça os seus interesses do que realmente que lhes mostre a verdade, mesmo que seja duro, mesmo que seja complicado? É a tendência pós-moderna de você ser o seu Deus, você faz o seu destino, você escolhe o que é melhor para você, você determina aquilo que é verdade para você, uma verdade que não é absoluta, mas é uma verdade que é uma composição minha, eu que estabeleço o que é verdade para mim. É uma tendência atual. A Bíblia é clara. Né? A palavra de Deus ela é precisa, mas muitas vezes, né, as pessoas olham, está escrito lá que é vermelho, mas ela gosta mais do amarelo ou do azul, e assim vai adaptando a sua vontade. Essa mensagem foi para o passado, não é para hoje. Também tem isso. Tem todo um negócio aí. Exatamente. Então as pessoas, elas não estão dispostas a seguir a vontade de Deus. Né? Sim. Então, o Senhor é o meu pastor, diz o salmista, nada me faltará. Mas para que isso aconteça, ele deve ser não só pastor, mas ele tem que ser Senhor da minha vida. E o Senhor é que manda, não é o servo, né? E muitas vezes a gente quer ser Senhor, mas somos servos. Por exemplo, tem um texto aqui, olha, versos 23 e 24, nesse texto de primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23 e 24, que diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que seria
santificar em tudo? É viver uma vida de santidade, uma vida santa. E o que é esta vida santa? Deus já no Antigo Testamento disse para o seu povo: sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo. E eu consigo ser santo como Deus? Como é que é essa compreensão? É interessante. Jesus também reafirmou isso. Mateus, no capítulo 5, verso 48, ele diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então, como que eu, ser humano, pecador, posso ser santo, posso ser perfeito? É claro que Deus é santo e é perfeito na sua esfera. Nós, dentro da nossa limitação, da nossa esfera, nós devemos buscar a santidade e a perfeição, que não acontece de uma hora para outra. Eu não posso hoje dizer, a partir de amanhã eu sou santo. Não, esse é um processo. A santificação é um processo na vida do cristão. E eu costumo dizer que é uma escada, né? E a gente sobe degrau por degrau. Cada dia é um degrauzinho. O importante é você estar subindo. É possível que em algum momento você escorregue nessa escada e caia. Nós nos levantamos e continuamos a subir na escada da santificação. E o conselho de Paulo aqui é que os irmãos lá de Tessalônica, eles possam estar seguindo nesse processo de santificação, que é o preparo para a volta de Jesus. Só uma dúvida, Jomerson, de repente você me ajuda a compreender também, e alguém que está assistindo e tem a mesma dúvida. A santificação é um ato de Deus ou do homem? Plenamente, ele é um ato de Deus com o auxílio humano, né? A realização final, ela é plenamente divina, mas tem o meu querer, tem a minha participação. Santidade e perfeição não é ausência absoluta de pecado. Nessa esfera humana, né? Não é. É o crescimento na graça. É eu aceitar a Cristo, recebê-lo em minha vida e permanecer nele, continuamente nele. É um ato divino, mas para que eu possa receber esse processo na minha vida, eu preciso buscar, eu preciso aceitar a influência do Espírito de Deus atuando na minha vida e me levando à santificação. E a gente percebe no texto bíblico que Paulo diz, olha, quanto mais que a gente percebe que Jesus está para voltar, vocês têm que realmente buscar essa santificação o tempo todo. Meus amigos, nós precisamos finalizar o programa. Eu gostaria que vocês deixassem então a palavra final para os nossos telespectadores, fechando o programa dessa semana. Vamos começar com o Jomerson. Foi muito bom estar aqui e a minha última palavra nessa participação é a questão da gratidão. Tenha um coração grato, seja sensível àquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu tenho certeza que muitas bênçãos têm sido derramadas na vida daqueles que nos assistem, e que Deus possa estar te dando esse coração sensível para perceber estas bênçãos. Jomerson, que Deus abençoe seu trabalho, o seu ministério. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, tá? Amém, amém, eu agradeço. Pastor Itamar. Quero deixar também o meu abraço para você, para todos os amigos que estão nos acompanhando, e dizer que cada dia nós possamos colocar isso como prioridade na nossa vida, buscar a santificação, o preparo para a breve volta do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Ele está voltando. Os sinais estão aí indicando que é esse o tempo e precisamos estar preparados para recebê-lo. E a santificação é importante e fundamental nesse processo de preparo para nos encontrarmos com Ele. Muito obrigado, pastor Itamar, pela sua participação. Deus abençoe o seu trabalho, o seu ministério. Muito obrigado a você, amigo da Novo Tempo, que está sempre acompanhando o programa Lições da Bíblia. Que você tenha crescido espiritualmente. Para mim foi muito bom, creio que para os amigos também. Esperamos que para você também tenha havido crescimento espiritual. Vamos terminar fazendo uma oração? Vamos orar. Pai querido, que o teu santo e bom Espírito esteja nos guiando em todas as coisas, em todos os teus caminhos, até aquele dia em que veremos Jesus voltando nas nuvens dos céus. Em nome de Cristo te pedimos. Amém. Amém, Senhor.